Vamos falar hoje de cassete para mountain bike. Especificamente aqui nós vamos falar de cassete de 12 velocidades. E eu separei para vocês 5 opções que nós já tivemos experiência aqui no canal. São todos modelos que eu já testei, já usei e posso falar com um pouco mais de propriedade sobre as configurações, qualidades, pontos positivos e até algumas desvantagens de cada um desses modelos. Portanto, recomendo que você assista o vídeo todo para entender qual desses modelos que de repente encaixa aí no seu perfil. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Sem muita enrolação, vamos direto aqui para os modelos da lista, mas antes vale lembrar que é uma opinião aqui do canal. Todos os modelos que eu vou listar para vocês são modelos a qual eu já tive experiência na prática, alguns deles utilizo até hoje, então portanto são baseados nos meus testes, nos testes que já fizemos por aqui, e é claro que nós também temos referência, ou seja, estamos apoiados nas informações fornecidas pelo fabricante de cada um desses modelos. Então bora para o primeiro modelo. E abrindo a lista, em quinto colocado, eu já vou começar fazendo polêmica, que eu sei sim que esse modelo já vai dar polêmica. Cassete Sunshine de 12 velocidades com escalonamento 1152, ou seja, no padrão HG, de FreeHub HG. Já gerou polêmica só de eu falar esse nome, né? Mas depois de testar muito esse cassete, eu trouxe ele aqui com bastante segurança de dizer para vocês que ele pode ser uma boa opção. Primeiro, vale lembrar que esse modelo aqui trata-se do modelo com padrão HG, portanto ele é 1152, mas uma das vantagens da Sunshine é que eles produzem esses cassetes para outros tipos de padrão de FreeHub, como por exemplo o microspline da Shimano, onde você vai ter o menor COG com 10 dentes, ou o XD da Exam com menor COG em 10 dentes, e existem também algumas versões com COG menor de 9 dentes. Esse de 9 dentes eu ainda não testei. O que eu testei aqui no canal foi o padrão HG, nós já testamos bastante aqui, e atualmente eu estou utilizando um cassete Sunshine em uma das minhas mountain bikes, que é padrão XD, com escalonamento 1050. E eu quero ser bem direto e bem honesto aqui com vocês na minha opinião a respeito desse cassete. É óbvio que esse cassete não tem aqui uma extrema tecnologia nele, ou seja, ele não é um cassete feito para durar tanto tempo quanto outras marcas mais conhecidas e que possuem aí uma construção ainda mais moderna. Mas eu acredito que ele se encaixa bem no perfil daquelas pessoas que vão utilizar o cassete de maneira mais moderada, para quem não quer investir uma grana muito alta, para quem está querendo aí economizar um pouco, mas que é um cassete que funcione. O que eu posso dizer para vocês hoje é que ele é uma opção muito bacana, porque ele é acessível. Por exemplo, esse modelo 1152 você encontra no Mercado Livre por cerca de R$350. Obviamente que se você for importar, você vai conseguir ele um pouco mais abaixo disso, mas infelizmente, em decorrência da atual situação, da questão de importação dos produtos, a gente sabe que as taxações estão chegando aí e pode chegar um momento que isso fique inviável. Eu lamento demais isso, galera. Isso nos afeta de forma bem direta, você sabe disso. E não vou comentar sobre isso nesse vídeo. Penso em comentar em outro vídeo, mas vamos deixar para um outro momento. Então, por esse motivo, eu me baseio nos preços encontrados diretamente aqui no Brasil. Mas na descrição do vídeo eu deixei o link tanto para você avaliar aqui no Brasil, quanto até mesmo importado. Depois confere ali que eu deixei um link para todos esses modelos que eu estou citando aqui. Caso você tenha interesse algum, já aproveita para dar uma olhada ali depois. Então, resumindo, eu acho sim que ele é uma boa opção para quem está querendo economizar uma grana. Eu tenho aí sim alguns, alguns poréns em relação à escolha em determinadas situações. Eu acredito que em determinados momentos não é coerente escolher essa marca ou esse modelo especificamente. Só que eu não vou falar aqui para que não fique algo muito maçante. Mas em breve eu trarei um novo vídeo aqui falando mais um pouquinho sobre aquele cassete que nós estamos testando aqui da Sunshine. E lá eu vou fazer umas considerações mais profundas sobre tudo isso. Por hora, eu só posso dizer para vocês é que eu vou gerar essa polêmica sim e vou dizer para vocês que eu não acho que ele seja um cassete desprezível. Eu acredito de verdade que para quem está buscando algo mais moderado, ele pode ser uma boa opção e fica aí a sua escolha. Segunda opção e o quarto colocado da nossa lista, cassete Absolute 12V. Nesse caso aqui nós vamos avaliar o 12V 1150 e o 12V 1152. Uma pequena mudança ali no escalonamento e é só. Esse cassete entra na nossa lista aqui porque primeiro, ele tem um preço bastante acessível. Para vocês terem uma ideia, esse cassete Absolute de 12 velocidades,
você vai comprar a partir de R$150 na versão 1150 e vai pagar ali na casa dos 250 na versão 1152. É a mesma coisa do modelo anterior. Para quem quer fazer um uso um pouco mais moderado, na minha opinião, ele é excelente. Obviamente que ele não vai durar tanto, e aí é que entra aqui o lado negativo desse modelo aqui. Ele não é extremamente durável, mas ele é uma excelente opção para quem é inclusive um pouco mais cuidadoso. E aqui é um detalhe importante. Ele tem uma tendência muito maior do que outros modelos que nós já testamos aqui, a oxidação, por exemplo. Então fica ligado nisso. Isso porque ele é um cassete construído em aço e em alumínio. Ele tem os cogs em aço e a aranha que vai no meio dele, aquela parte vermelhinha ali, ela é em alumínio. E ele pesa aproximadamente de 630 gramas até uns 750 gramas. Então não é um cassete muito leve. E ele tem uma tendência a oxidar um pouco. Porém, para as pessoas mais cuidadosas, ele vai durar. Como assim cuidadoso? É você não ficar guardando a bike o tempo inteiro molhada, úmida, deixa então sempre bem limpo, lubrificado, você tem que ter um cuidado extra. Na verdade, qualquer equipamento, seja ele caro ou mais acessível, você precisa ter um bom cuidado. Se você não for cuidadoso, nenhum vai durar. Mas obviamente que tem alguns que eles suportam até a negligência do próprio usuário por mais tempo, mas chega um momento que tem que cuidar. E nesse cassete aqui, o seu cuidado tem que ser realmente redobrado. Uma coisa que eu já não indico é pessoas que moram em áreas litorâneas, onde nós sabemos que a tendência a oxidar materiais são muito maiores. Portanto, evite se você mora nessas regiões, porque você sabe que ele vai durar ainda menos. Essa é a minha principal crítica a esse cassete com relação à durabilidade. Mas o custo-benefício dele está atrelado ao fato de que é um cassete acessível, de que funciona muito bem. Enfim, o cassete Absolute 12V no padrão HG é uma boa opção para quem quer realmente economizar uma grana. Fica aí mais uma opção, o nosso top 4 da lista. Próxima opção, em terceiro colocado da lista, cassete Sunrace no padrão HG 12V com escalonamento 1151. Mas vale lembrar que a Sunrace também fabrica para outros padrões de FreeHub, tanto o Microspline quanto o XD. Inclusive, uma observação muito importante, a Sunrace também possui um padrão próprio para FreeHub, que é um padrão de 10 dentes também no último cog, no cog menorzinho. Então fique atento a isso, para você não confundir. Se você comprar esse aqui enganado, ou você vai ter que trocar o cassete, ou você vai ter que trocar o FreeHub novamente. De qualquer forma, a intenção aqui é trazer para vocês o custo-benefício de você ter um cassete da Sunrace. O cassete da Sunrace, em muitos casos, eu acho até muito mais favorável, por exemplo, do que o próprio cassete da Shimano. Um cassete de 9 velocidades, que eu usei muito aqui, que tem um escalonamento de 11,40, eu acho muito melhor do que um cassete da Shimano com escalonamento 11,36, que também é de 9 velocidades. Sempre recomendo aqui para os inscritos do canal, sempre. Então, portanto, se você também aí, às vezes tem uma bike com essa relação, ou se o seu caso é uma bicicleta com essa relação, vai trocar de cassete, vale mais a pena o da Sunrace, por exemplo, que normalmente custa mais barato e dura tanto quanto um Shimano, além de ter um escalonamento muito melhor para quem busca uma redução mais acessível, porque você vai ter um cog de 40 dentes lá, então isso é muito bacana. E o melhor de tudo é que o preço dele é até bem interessante, podendo variar aí de R$350, como é esse modelo que eu estou mostrando para vocês, ali na casa dos 450, pode chegar até uns R$600 também. O único que é um pouco mais caro aqui pelo Brasil é o padrão XD. O padrão XD normalmente é um pouco mais caro. Em alguns casos você paga praticamente o valor aí de um próprio cassete da SRAM, por exemplo, se tratando do padrão XD, né, quando a gente faz esse comparativo. Mas para você que tem o padrão HG, por exemplo, eu recomendo muito para você utilizar esse cassete, porque ele realmente é uma boa opção. Esse modelo, por exemplo, ele tem os cogs fabricados em aço, o seu núcleo, ou seja, a sua aranha, é em alumínio, e ele pesa cerca de 650 gramas. E uma das coisas que eu gosto nesse cassete é o escalonamento, principalmente na redução final, onde você vai ter ali um gap, digamos assim, do 45 por 51, que eu acho excelente, é bem cômodo para quem quer ali algo mais intermediário de redução. Acho muito bom. Existem lados negativos? Dependendo do modelo, nós podemos encontrar mais ou menos pontos negativos, como por exemplo o fato de ele ter todos os cogs vindo em aço apenas. Existem algumas versões que ele tem alguns cogs em alumínio, que vai deixar ele um pouquinho mais leve. Mas de uma forma geral, na minha opinião, um excelente cassete, e fica aí mais uma opção para você. Quarta opção, segundo colocado da lista, e por muito pouco que eu não coloco em primeiro aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê. Cassete Shimano Deore M6100 de 12 velocidade, no padrão
microspline. E ele é bastante conhecido exatamente pela sua durabilidade. E aqui ele entra como uma excelente opção de custo-benefício. Hoje você consegue comprar um cassete desse aqui mesmo pelo Brasil em torno de 430 a 450 reais. Se for importado, a gente sabe que esse preço pode baixar um pouco mais, mas já expliquei para vocês que eu estou me referenciando aqui pelo Brasil para garantir pelos preços, pelo menos até o momento. Quem sabe mais para frente tudo isso muda. De qualquer forma, pessoal, é um cassete extremamente durável, muito bem montado. Eu fiz já vários testes aqui no canal. Atualmente eu também utilizo esse cassete aqui na minha bicicleta, uso bastante inclusive. Inclusive ele já herdou a tecnologia dos modelos acima dele, SLX, Shimano XT, por exemplo, que é aquela tecnologia Hyperglide que faz com que as trocas de marchas sejam muito mais suaves e tudo mais. Ou seja, na verdade ele tem basicamente as mesmas tecnologias. A principal mudança desse modelo para os modelos acima dele é basicamente a construção, ou seja, os materiais. Até porque o Shimano Deore também é um cassete que tem os seus cogs todos formados em aço, porém o peso dele já não é tão pesado quanto os outros modelos, por exemplo, que também são em aço, que nós já mencionamos. Ele fica ali por volta de 500 gramas. Para vocês terem uma ideia, já vão fazer 2 anos que eu utilizo esse mesmo cassete na e-bike. Já devo estar pelo menos na 4ª corrente, ou não lembro se é a 4ª ou a 5ª agora, e o cassete está ali muito bom ainda. Obviamente que eu não estou dizendo que ele é perfeito. Inclusive, não faz muito tempo eu vi um relato de alguém aqui na internet mostrando um cassete Shimano Deore que ele estava com os pinos todos soltos. Eu acredito que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer marca. Ele pode ter tido um azar que naquele momento lá pegou 2 com problema, ou às vezes nem era original. Toma cuidado, porque aí é que está o lado negativo também. Por ele ser um cassete tão visado, já falei para vocês aqui no canal, ele também tem uma tendência maior a ser falsificado, então fica ligado. Então o Shimano Deore é um cassete realmente acessível. Claro que eu não estou dizendo, olha que mixaria, que seja 400, 500 reais. Eu não estou menosprezando o dinheiro de ninguém, porque às vezes tem pessoas que confundem as coisas, né? Eu estou dizendo que, com base em tudo que nós temos hoje no mercado, esse modelo é acessível, principalmente pelas tecnologias que ele entrega. É extremamente durável, como eu disse, 2 anos utilizando em uma e-bike que exige muito mais do equipamento, é sinal de que ele realmente passa no teste. Então fica aqui como segundo colocado, poderia ser primeiro, e agora que eu vou explicar no próximo para vocês entenderem, mas de qualquer forma acho que ele já fica aqui como uma excelente opção da nossa lista, cassete Shimano Deore de 12 velocidades M6100. E por fim, nossa última opção, em primeiro colocado, agora acho que vai ser mais uma polêmica, cassete SRAM GX de 12 velocidades. E por que eu acho que vai gerar polêmica? Porque aqui não se trata de um cassete acessível financeiramente falando. Realmente o cassete de 12 velocidades da SRAM modelo GX não é um cassete assim tão acessível, mas se trata de um modelo mais premium e robusto ao mesmo tempo. Esse cassete, meus amigos, eu utilizo até hoje ele ainda na minha Katura Pro, e eu utilizei por muito tempo em uma outra bicicleta minha, que foi uma bike hardtail, que eu usei ele por aproximadamente 9.000 quilômetros, ou quase 9.000 quilômetros. E eu só tirei ele de lá porque justamente para fazer o teste com aquele cassete Sunshine que eu mencionei lá no começo do vídeo, ele ainda dava de rodar. Mas como eu tinha a proposta de trazer esses testes aqui para vocês, eu substituí naquela bicicleta. O cassete GX ele realmente vai exigir que você pague um pouco mais. Não é algo muito acessível, porque ele vai custar aí a partir de R$ 1.300, mais ou menos, entre 1.200 a 1.300. E esse é um caso que até se você quiser importar lá do AliExpress, por exemplo, não vai valer a pena, porque o preço, não estou nem falando da taxação, é o preço dele mesmo. Então é o cassete que nós podemos dizer sim que é o mais caro da lista, mas para mim aqui, na minha opinião, agora é o mais durável de todos. Por que eu falei que inclusive foi uma briga entre o Shimano Deore anterior e esse aqui? Obviamente que na minha concepção o GX ele é ainda mais durável do que o próprio Shimano Deore que eu falei anteriormente, mas pela relação custo-benefício, pelo que você paga num Shimano Deore e pelo que você paga num SRAM, eles ficam ali mais ou menos aqui, ó, empatado. Mas é claro, o SRAM vai durar mais, só que aí você paga um pouquinho mais também, tá? Isso é um fato. Mas eu optei por deixar ele em primeiro colocado, porque de qualquer forma, acredito sim que o GX, principalmente esse modelo que é o GX Lunar, na minha opinião, ainda assim ele é superior ao Deore. Isso não tenha dúvidas, isso realmente até tecnicamente falando. Mas se eu invertesse, não ia dar tanta diferença na proposta do vídeo aqui, que é a questão de custo-benefício. O lado negativo desse cassete é uma das coisas que mais foi comentada, eu acho que pelo Brasil inteiro, de todo mundo que já teve um cassete desse, até a pessoa se acostumar, que é o escalonamento. Ele tem um escalonamento de 10 até o 52. Porém, a redução final ali do penúltimo cog para o último vai do 42 para o 52, é um gap muito grande. Algumas pessoas tiveram dificuldade de se adaptar com isso, porque você não tem uma
redução mais intermediária, por exemplo, então isso complica um pouco. Eu fui uma das pessoas que no início senti muito isso, mas depois que me acostumei, aí hoje eu não vejo mais problema, tá? Mas para algumas pessoas continua sendo um problema, então se eu tiver que falar de um ponto negativo, na minha opinião, a única coisa que eu falaria desse cassete é isso. Ah, mas e o preço? Não, daí o preço, galera, eu já falei. Ele vai custar mais caro, mas vai se pagar. Esse cassete se paga. Você vai trocar corrente mais corrente e ele vai ficar lá. Volto a falar para vocês que tudo que eu estou falando aqui é baseado muito na minha experiência. Todos os modelos que eu falei aqui não são modelos que eu estou olhando a descrição na internet falando. São modelos que eu já testei aqui no canal. Foram testados ou por mim, ou pelo professor Oscar Linhart, ou por nós dois ao mesmo tempo. Então, nós testamos esses equipamentos aqui e ao longo desse tempo eu reuni informações para bolar esse vídeo para vocês. Então, para você que procura por um modelo de cassete, olha aí, dei várias opções, desde cassetes mais acessíveis até esse cassete um pouco mais, com um valor um pouco mais alto, por exemplo. Mas todos eles têm uma boa relação custo-benefício. E só para concluir, relação de custo-benefício não tem a ver somente com preço, ser mais barato ou mais caro. Muitas vezes o produto que é mais caro tem uma relação de custo-benefício melhor, que é o caso desse aqui. Se paga mais, mas vai durar muito, muito mais tempo. Fechou? Claro que agora a escolha é sua. Talvez você não se interesse por esse GX aqui, porque talvez nem se encaixe aí no seu perfil aí da bike que você tem. Mas fique sabendo que tem essa opção também. Agora, eu queria muito saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Tem algum desses modelos que eu falei aqui que não bateu bem a informação? Eu sei que às vezes tem, às vezes a sua experiência é diferente da minha, diferente da nossa aqui, e é importante que você compartilhe essa informação com a gente aqui nos comentários também, fechou? Tem sugestão de mais alguma pauta aqui para o vídeo relacionado a isso, ou alguma outra coisa que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aqui também que a sua participação é muito importante. E por fim, se esse vídeo te ajudou, a única coisa que eu vou te pedir agora é o seu like, que ajuda demais aqui no nosso trabalho. E também já aproveita para conferir a sua inscrição. Se você ainda não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.